Pesolano trouxe para dentro do Beira-Rio a forma que fez a gente vencer fora. Quem gosta de atacar é o Donald Trump. Eu gosto é de vencer. As cobranças para que o Inter jogue ofensivamente já começaram. É mole? Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas, amigos e amigas. Que baita vitória sobre o Fluminense, hein? Ui, não gostaram? Eu gosto de ganhar, gosto mesmo. E não importa quem estava dentro da camisa tricolor carioca, não importa. O importa é que nós somamos 3 pontos. Chegamos ao 17 e faltam 28 para 45. Não quero saber quem é que está atrás, quem é que está na frente. Azar, foda-se. Eu quero os 45 pontos. O quanto antes, para ficar mais tranquilo. O que eu falei, alguns vídeos caiu nas graças dos grandões da mídia gaudéria, né? Fico felizão, né? Porque às vezes a gente acerta alguma coisinha. Por exemplo, Pesolano abriu mão de jogar como ele gosta para fazer um time competitivo de um grupo horroroso. Sin Horroroso. duda, hoy es lo que nos está haciendo sumar puntos. Necesitamos puntos. Hoy en nuestro momento es lo que você falou. Un time combativo, un time que los 11 defienden, los 11 atacan, tácticamente muy aplicado, ¿sí? Y tener paciencia sin bola. Un poco más de paciencia sin bola que lo que teníamos antes. Yo quería recuperar la bola lo antes posible. Yo quería tener 30 oportunidades de gol si tenía. Eso es lo que yo gosto de fútbol, lo que gostamos todos. Si tenemos eso y ganamos, seríamos todos mucho más felices. Mas hoy, de esta manera, es lo que nos está dando un poco más. Más allá que con confianza y todo vamos a ir pegando cosas mejores con bola para ser protagonista también. Mas hoy es lo que vos falou, es lo que estamos sumando puntos. Y Dios quiera sigamos sumando de a 3 puntos, que es lo más importante para Inter, ¿no? Y hay que colocar a Inter por encima de lo que vos goste, ¿no? Como entrenador. Así que nada, estoy feliz porque sumamos 3 puntos que necesitábamos. Tem mais um exemplo, mas é um pouquinho mais para trás. Quando todo mundo falava, Bernabé tem que ser atacante. Já na época do Roger se falava isso. E pelo jeito, ganhamos mais um atacante. Mas também ganhamos um reforço defensivo pelo lado esquerdo. Matheus Bahia que marca. Mas Bernabé precisa acompanhar o lateral e ajudar na marcação. E ele fez bem isso ontem. Daquele jeito dele, marcando com a mão, né? Se perdendo volta e meia, mas foi bem. Foi bem. Que era aquilo que todos nós falávamos. Todos nós falávamos. Defensivamente ele foi bem. Na ofensiva não preciso nem falar, né? Nem falar. Agora, nada como um jogo depois do outro, né? O Antony, por exemplo, que vários aí queriam queimar numa fogueira em praça pública. Demitir o tataravô dele do Inter. Todos os goleiros, todos os preparadores de goleiros do Beira-Rio. Ontem fechou o gol. E garantiu a vitória do Inter. Eu sei que você tem um certo preconceito contra o goleiro criado na base. Não tem problema, faz parte. Só que é o seguinte, é inegável. Quando ele joga com sequência, ele joga bem. Não é o goleiro dos sonhos, não é. Mas nos ajuda bastante. Como foi ano passado e como foi esse ano. Certo? A minha maior preocupação é com os cornetas que querem que o Pesolano jogue ofensivamente. Por exemplo, ontem, no intervalo do jogo, quando já estava 1-0, eu escutando a rádio que eu trabalhei durante 2 anos, e os meus amigos comentaristas me dizem o seguinte: um jogo sem emoção, com o Inter só aguentando a força do Fluminense.
Será que vocês não enxergam futebol? Não é possível um troço desse. O Inter marcou um gol. Que é emoção maior do que marcar um gol dentro de casa, que é uma coisa que era muito difícil pra gente, nos jogos anteriores. Agora estamos conseguindo. Agora estamos conseguindo. Eu fico preocupado é que é o seguinte, desde que terminou o jogo do Fluminense, eu escutei a mídia pampiana e o seguinte, ó, só chamando coisas preocupantes, só chamando coisas negativas, mas vem cá, nunca dá para ser positivo com o Inter, uma vez só, não precisa ser sempre, uma vez. Eu sei que todo mundo tem os seus interesses, uns são torcedores, não conseguem ser profissionais, outros pensam profissionalmente na empresa, por exemplo, e assim vai. Não estou querendo aqui dizer que alguém é bandido ou não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que é o seguinte: calma. Preste muita atenção nas coisas que você escuta. Muita atenção. Para mim, a estratégia que o Pesolano usou contra o Fluminense foi clara. Ele usou a forma de atuar de que o Inter vinha atuando fora de casa. Fechadinho, especulando contra-ataque. Eu acho que ele está certo. Até porque, quando deu errado, cobraram dele por que não jogava em casa da mesma forma que jogava fora. Tá aí, ó. Vão ter que aguentar um time fechado. Até porque o grupo é horroroso. 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 Então ele trouxe para dentro do Beira-Rio a forma como ele estava jogando fora e estava dando certo. E que trabalho defensivo do Inter ontem, hein? Meu Deus do céu. Tirando ali 2 erros do Vitor Gabriel, que tropeçou na bola em algum momento e matou uma meia dúzia de colorados dando dribles na frente da área. Olha, o cara que é cardíaco ali, Deus me livre. Mas beleza, o importante são os 3 pontos. Os 3 pontos. Até quando os invictos vão ficar de lua de mel com o PP? Eu aposto que até a primeira derrota. Daí vão vir acadelamento, jogou fechado, retrancado. Essas bobagens desse estilo. Sempre tem que botar alguma coisa negativa, né? Não adianta. Jogar fechado é uma forma de jogar, é uma estratégia. Não gosta? Meu irmão, tanta coisa para te ver por aí, cara. Agora, vim com esse papinho para botar pressão no Pesolano e no time. Vocês não viram o que foi o começo do Campeonato Brasileiro? O horror que foi o começo do Campeonato Brasileiro. O horror. Tomando 4 gols por jogo. Pode um troço desses? Eu prefiro assim. Mesmo que a gente empate, azar. O que eu não posso é ver o Inter tomando gols como vinha tomando. PP fez o óbvio. Ele usou o grupo com as características que ele tem e as potencializou. Por exemplo, atuando da forma anterior, você acredita que o Bernabé teria a possibilidade de marcar um gol em transição e velocidade que nem eles marcaram contra o Fluminense? É possível, mas seria muito difícil. Por quê? Porque o Inter jogava lá em cima. O Inter ocupava o mesmo campo que o adversário estava se defendendo e não adianta. O Inter não tem qualidade para fazer isso. O Inter precisa da velocidade. Velocidade. Inclusive o Pesolano pediu para ter mais paciência quando estiver com a bola. Ok, é isso aí. Pode ter paciência. Só o seguinte: não podemos ficar no nheco-nheco. Não podemos. Até porque esse grupo foi montado para jogar no contra-ataque. É só ver os jogadores. O tal acadelamento falado ontem, depois da vitória sobre o Fluminense. Vou ser mais claro ainda. Vamos nos defender de todas as maneiras para não sofrer gols. Que nós tomávamos assim, era uma saranda. 4 era mínimo. E tentar matar eles no contra-ataque. Por que matar eles no contra-ataque? Porque daí o time que deveria estar jogando fechado no Beira-Rio é obrigado a sair
E saindo, ele cai na nossa armadilha. Cai na nossa armadilha, que nem foi o Fluminense ontem. Não quero futebol ofensivo, não quero futebol bonito. O que eu quero é somar os 45 pontos. Porque, não se engane, as vitórias recentes foram marcadas muito pela obediência tática dos jogadores do Inter, pela velocidade nos contra-ataques e um futebol coletivo. Esse time não é nada sem o coletivo. Então, vai escutar, o Bernabé foi maravilhoso no jogo, o Carboneiro é sensacional, o Alejandro. Não importa isso. O que importa é o futebol coletivo do Inter. Eu não me canso de elogiar o jogador que entrou neste time e mudou a realidade da equipe. Alô, Thiago Palpite, essa é pra ti, meu irmão. Só olhar na tabela, se não acredita em mim. O que joga o Vijagra é brincadeira. Mas ele vai para a seleção. Não, não é isso. Eu tô falando do Inter, do Inter, do Inter. Me diga um volante que faça o que ele faz. Ele não aparece muito no jogo, porque atua muito mais na fase defensiva, mas o que rouba de bola, o que ocupa de espaço, é impressionante. Nós não temos ninguém parecido com ele. E ainda volta e meia chega no ataque. Ontem ele deu um belo chute, foi para fora, foi. Mas que jogador, que Deus preserve ele sem lesão até dezembro, tá? Pelo menos. Bruno Henrique voltou a ter uma boa participação jogando ao lado dele. Jogou bem defensivamente e ofensivamente, tá? Então é o seguinte, esse setor está resolvido. O Alejandro é centroavante, tem carteirinha de centroavante. Ele pode apresentar onde ele for. Logo, ele tem que fazer o que vem fazendo: assistências e gols. Nada como ser da posição, né? O Borré sempre foi atacante. Quem acompanha meus vídeos desde o começo sabe que eu sempre falei isso. Ele não é jogador de área. Ele não consegue jogar em área. Não consegue. Ele tem que jogar chegando, certo? E outra coisa, o Alejandro tem muito a crescer ainda. Que a recém tá pegando ritmo e coisa e tal, e a bunda de urso, aquela coisa toda. Então é o seguinte, oremos, tá? Sobre os tais interesses em jogadores do Inter e possíveis vendas na janela do meio de ano, estão de palhaçada comigo, né? Estão de palhaçada comigo. Deixa eu ver se eu entendi. A direção que fez os piores negócios da humanidade, da história do Inter, eu dei uma exagerada só para forçar bastante, quer vender jogadores faltando 180 dias para o final da gestão? E o pior, contratar um mundaréu de gente? Eu não acredito. Não acredito. Tá bem contratar, né? Fazer ali contratar faz sentido, até para reforçar esse grupo pavoroso. Mas é o seguinte, não dá para reformular time agora. Estão maluco? Para mim é muito mais blafafá de aspônito que qualquer outra coisa. Quem tem que fazer a remodelação do time, se for para remodelar, é o próximo presidente. O próximo presidente. Quem te viu e quem te vê, hein, Barcelos? Não foi tu que falou, então eu não vou confiar 100% no que a mídia andou falando, certo? Mas não faça isso. Reforce 1, 2, 3 jogadores importantes, né? Mas sem vender ninguém. Pelo amor de Deus, até porque a gente precisa dos caras que estão aí. Para você que chegou até aqui, meu, muito obrigado de coração. E faço aquele tradicional convite. Te inscreve, deixa o teu like e compartilha com os amigos e amiguinhas. Falei alguma bosta? Deixa a tua opinião aqui embaixo. Prometo que eu respondo, certo? E quarta-feira temos jogo contra o Brasil de Pelotas pela gloriosa Recopa Gaúcha. O Abel já revelou que nós vamos com um time misto para reserva, e tá certo, tem que fazer isso mesmo. Quem pode machucar nem vai,
Nem vai, pelo amor de Deus. E vamos tentar ganhar. Se não ganhar também, ó, Copa Luciano Oxman, tô nem aí. Eu quero os 45 pontos. Vamos, Inter! Até o próximo.